Olá, tudo bem? Eu sou o professor Lécio Luiz e dessa vez vamos falar sobre teontologia. Você sabe o que é teontologia? Não sabe? Professor, já ouvi falar sobre teologia. Agora você vem com teontologia? O que é isso, professor? Fica com a gente que a gente vai explicar para você já já. Depois da vinheta, senta, puxa a cadeira, pega aí um lápis, um papel, uma caneta. Vamos anotar aí o que o professor vai trazer para nós, né? Vamos lá. We believe in God the Father. We believe in Jesus Christ. Então voltamos ao nosso assunto. Você que não é inscrito já se inscreve. E sem mais delongas, vamos para a teontologia. Vamos lá esclarecer o que quer dizer teontologia. A palavra teontologia vem do grego e é formada por três vocábulos: theos, Deus, ontos, ser, e logos, palavra ou lógica. Daí o significado de teontologia, diz respeito ao estudo do ser de Deus. Professor, peraí, professor. Existe a palavra teologia. A teologia não é esse estudo? Não. A teologia estuda assuntos relacionados a Deus, os povos, é a Bíblia. Isso é teologia. A teontologia é um ramo da teologia sistemática. Seria um assunto específico, só voltado para a pessoa de Deus. Aquilo que ele nos revelou através da sua palavra sobre ele mesmo. Vamos lá, hoje nós vamos falar sobre o nome de Deus. Claro que existe dentro da teontologia vários outros assuntos. Nós vamos explicar isso já já. Vamos ver aí a definição do que é a palavra teologia. É o estudo sobre as coisas de Deus. Entenderam a diferença? Sobre a pessoa de Deus e sobre as coisas de Deus? Não entendi ainda. Então eu coloco assim: teologia é o estudo da Bíblia. E teontologia é o estudo da pessoa de Deus. Pronto, é isso. Vamos lá. Não é a mesma coisa, professor? Daqui a pouco você começa a entender. A teontologia não se trata de um descobrimento de Deus por parte do homem, mas do estudo do conhecimento que o próprio Deus graciosamente resolveu prover ao homem acerca de si. Então Deus revela algumas características dele, alguns atributos, algumas personalidades, se assim a gente pode dizer, né? Porque ele não é um homem, né? Deus, ele revela o seu nome, e já já nós vamos estudar o nome dele. Vamos ver aqui. Quais são os temas da teontologia? Dentre os principais temas estudados, quais são? A existência de Deus, os nomes de Deus, o relacionamento de Deus com o mundo criado, a imanência e a transcendência de Deus, o conhecimento de Deus, a unidade de Deus, a Santíssima Trindade, assunto que dá bastante pano para manga, os atributos de Deus, os nomes de Deus, que é o tema que nós vamos falar hoje um pouquinho, os decretos de Deus, as obras de Deus, a providência de Deus no governo e sustento do mundo criado. Então, dentro da teontologia, aborda alguns desses temas. Nós hoje escolhemos o tema os nomes de Deus, ou seja, o nome de Deus. Qual é o nome de Deus? Vamos falar sobre o nome de Deus, tá, pessoal? O chamado de Deus. Todo mundo aí, a maioria das pessoas, os evangélicos, eles falam muito sobre essa passagem. O livro de Êxodo, capítulo 3, é justamente quando Moisés é chamado por Deus para salvar, ou seja, libertar o povo de Israel da mão de Faraó, dos egípcios. E aí Deus se apresenta através de uma sarça, aqui a gente pode ver, é um arbusto, e ele não se consumia, ou seja, ele pegava fogo, não acabava, né? Não terminava. Era um fogo sem fim. E Deus, através daquela sarça ali, fala com Moisés: olha, tira a sandália do teu pé, que o lugar que você está pisando é terra santa. E aí Deus conversa com Moisés e fala para Moisés ir lá retirar, ou seja, falar com Faraó para que Faraó libertasse o seu povo. E aí Moisés diz: mas eles não vão acreditar em mim. Para resumir o assunto, Deus fala para ele assim: fala que eu sou, me enviou até vós, no nome de Deus. Eu sou é o nome de Deus. Mas Deus ali se revela como o chamado tetagrama, ou seja, as 4 letras que pararam de ser pronunciadas pelos judeus, porque eles acreditavam que o nome de Deus
não poderia ser falado em vão. Então eu apresento alguns nomes aqui considerados nomes de Deus. El Shaddai, El Elyon, El Olam, El Roi. A palavra El significa Deus. Então tudo que tem El na Bíblia é Deus. Por exemplo, Emanuel, Deus conosco. E assim vai, Rafael, Deus, Sara, Samuel, Daniel, todos esses nomes estão relacionados ao nome de Deus. A palavra El Shaddai quer dizer Deus Todo-Poderoso. O El Shaddai a gente já está mais comum entre nós, né? O El Elyon quer dizer Deus Altíssimo. El Olam, Deus Eterno. El Roi, Deus que me vê. É interessante que aqui, nesse El Roi, quem pronuncia essa expressão, está lá em Gênesis, tá, pessoal? Aqui tem algumas referências, se você quiser estudar com mais detalhes, eu coloquei as referências ali, tá? Eu só vou falar sobre esse aqui, El Roi. Gênesis 16, versículo 13. Ali, vamos lá. E quando Agar, a serva egípcia Sara, fugia com seu filho da presença de sua senhora, a sua aflição foi consolada pelo anjo do Senhor, que a viu na sua dificuldade. E ela diz, Deus que me vê. Então, a gente está vendo aqui alguns nomes que foram relacionados do homem com Deus. Agora, quando ele se apresenta na sarça, ele se apresenta no tetagrama. YHWH, o nome próprio de Deus, o mesmo que Jeová e Javé. Preste atenção. Essa pronúncia para nós seria muito difícil. Como é que você pode pronunciar YHWH? Esse é o nome de Deus, não é Jeová e nem Javé. Por quê, professor Lécio? Porque a palavra Jeová ela tem vogais. Só que os judeus eles não pronunciam vogais. E aí como é que a gente pode falar o nome de Deus? Isso aí foi acrescentado algumas vogais para que desse algum som para que a gente pudesse pronunciar o nome de Deus. Na verdade, os judeus eles pararam de pronunciar o nome de Deus, eles falavam a palavra Adonai, que quer dizer Senhor. E aí quando vier um grupo de religiosos falavam, vocês não pronunciam o nome de Deus? E aí a gente pergunta para eles, mas qual o nome de Deus? Eles vão falar Jeová. Aí você fala, então tá, lê para nós aqui o que está escrito aqui. YHWH. Tem como pronunciar esse nome, nós brasileiros? Não. Então o nome de Deus também não é Jeová. Quando a gente se refere ao Deus Criador dos céus e da terra, ele sabe que a gente está falando com ele. Quando eu chego para o meu filho e falo assim, filho, vem aqui, ele sabe que eu estou falando com ele. Eu não preciso chamar Eduardo. Não. Eu só falar filho, ele já sabe que eu estou falando com ele. Então, existe algum tratamento aqui que alguns homens da Bíblia tiveram com Deus que justamente revelam o seu tratamento com Deus. H aqui estava revelando, então, o tratamento dela para com Deus. Deus que me vê. Esse é o nome de Deus que ele revelou a Moisés lá em Êxodo 3, de 13 a 15. Segundo a Bíblia, significa eu sou. Esse nome nos ensina Deus existe e é eterno. Ele não tem princípio nem fim. Deus não muda. Ele sempre é. Ou seja, Yahvé é um nome importante porque nos ensina que ele é o único Deus verdadeiro acima de tudo. No hebraico antigo não se escrevia as vogais, por isso não se sabe com certeza como pronunciar YHWH. Algumas sugestões são Avé, Yahvé, Javé ou Jeová. Os judeus do tempo de Jesus tinham a palavra por Senhor. Muitas versões também traduzem Yahvé como Senhor da Bíblia. Beleza, pessoal? Vamos ver outros nomes dados a Deus aí. Yahvé Jiré, Jeová Jiré, Deus proverá, Jeová Rafá, Deus que sara, Jeová Nissi, o Senhor é minha bandeira, Jeová Sidikenu, Senhor justiça nossa, quase que não sai, Jeová Chamar, Deus está aqui, e Jeová Shalom, que é muito popular entre nós, o Senhor é paz. Beleza?
Theos, assim como El, Theos é a palavra genérica para Deus, usada pelo Novo Testamento para se referir ao Senhor. Adonai e Kyrios, Senhor, Adonai hebraico, Kyrios grego. Tanto Adonai em hebraico quanto Kyrios grego significam Senhor. Um Senhor é um líder, um soberano. Deus é soberano, Ele é o Senhor das nossas vidas. Deus está acima de todos os líderes e todas as autoridades do mundo. Chamar Deus de Senhor é mostrar respeito por sua autoridade e poder. O nome Senhor é usado muito no Novo Testamento. Ali está a referência, segunda carta aos Coríntios, 13:17. Beleza, pessoal? E vamos ver aqui. Alguns outros nomes ou títulos de Deus são Senhor dos Exércitos, Zeloso, Deus de toda a terra, Deus de Israel, Deus de Abraão, Isaque e Jacó, o Pai, né? Então, quando oramos a Deus da Bíblia, Ele entende e ouve, independente do nome que usamos. Não há nenhuma outra fundação, ou seja, não há nenhum outro firmamento que seja Jesus. Mas Ele é o caminho, a verdade e a vida. Jesus Cristo é o firmamento aí da nossa fé, né? Independente aí das nossas denominações, o nosso firmamento sempre será o Deus de Abraão, de Isaque e Jacó. E aí uma orientação para a gente finalizar: escute Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Deuteronômio 6:4. A palavra Shema quer dizer escute, obedeça. Eu vou ficando por aqui, agradecendo a tua participação no nosso canal. Fica por aí, nós vamos trazer mais novidades. Ore conosco, ore por nós e continue nos abençoando aí com teus likes. A paz do Senhor esteja na sua casa. Um abraço, tchau, tchau, fui. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.